Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estou aqui para falar sobre o projeto Jovem Profissional rapidamente, para que você aí entenda exatamente qual é o objetivo desse projeto, qual é o meu currículo, qual é a minha capacidade técnica para isso e principalmente o porquê que eu estou empreendendo nessa causa. Bom, tudo começa me apresentando. Eu sou Albert Guedes, sou hoje gestor comercial e treinador de vendas. Me especializei em prospecção ativa de clientes e alavancagem de novos negócios. Eu fiz administração, sou formado em recursos humanos, sou pós-graduado em gestão comercial e vendas e eu me considero um vendedor. É isso, eu ajudo as pessoas a venderem mais e a criarem dignidade através do meio comercial, aqueles que não sabem vender, e a colocar mais dinheiro no seu bolso ou no caixa das suas empresas, no caso de empreendedores e outras corporações que eu dou treinamento. Então, na minha infância e adolescência, eu fui criado, tive a sorte de ser criado num lar onde tinham muitos vendedores e muitos empreendedores. Meu pai era camelô, minha mãe também vendia na rua, minha mãe vendia também massas pré-cozidas, me colocava para vender massas pré-cozidas, enfim, nós vendíamos de tudo porque a gente tinha que se virar. Eu sou catarinense, nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade bem fria, na Serra Catarinense, chamada Lages, Santa Catarina, e fui criado no seio familiar, então, de uma família de empreendedores. Logo na adolescência, eu comecei a vender cursos. Na época, cursos de informática, mas todas essas empresas que foram famosas ali nos anos 2000, de cursos profissionalizantes, eu trabalhei, ou dei consultoria, ou fui gerente comercial, ou fui gerente de expansão. Estou falando de Microlins, Instituto Mix, Prepara Curso, InfoSul, várias, o Microcamp, o Word Informática, várias dessas empresas, né? Eu dei consultoria, dei treinamentos de vendas, fui vendedor ou ensinei as pessoas a venderem. Então, dentro dessa fase da minha vida, nós levávamos uma palestra gerando a importância explicando, né, a importância dos jovens do porquê se qualificar. E explicando para eles que, na verdade, no nosso país, existe uma verdade distorcida, para não dizer uma mentira. A verdade distorcida é que falta emprego, que não temos emprego. A verdade é que tem sim muito emprego na praça, tem muitas oportunidades. Então, se a gente tem muitas oportunidades de emprego, mas nós temos muitas pessoas desempregadas, o que está no meio disso? Qual que é o vácuo, né, da solução desse problema? É a qualificação profissional. Então, diante disso, a gente começou a ver que de um lado tinha empresários desesperados para contratar as pessoas, do outro lado pessoas desesperadas para trabalhar, mas eles não se encontravam porque não existia ali uma qualificação profissional, não existia uma preparação, principalmente dos jovens e principalmente da área comercial, que abrange muitas coisas, né? Mas esse é o meu foco. Então, pensando nisso, nesse primeiro momento, o nome desse projeto era Meu Primeiro Emprego. E então eu ia nas escolas públicas e falava sobre técnicas para conquistar seu emprego. O que eles deveriam usar numa entrevista de emprego, qual o tipo de forma de se comunicar, como fazer um currículo assertivo, enfim, detalhes básicos que muitas vezes o jovem da periferia ele não tem por meio de um pai, de um irmão mais velho. Muitas vezes eles não tiveram a sorte que eu tive de ter boas referências comerciais. Então, a gente traria essa referência externa, né, através desse projeto. E deu muito certo, né? Nesse caso, ele era um projeto de iniciativa privada. Quem bancava eram essas empresas de curso, porque no final dessa palestra, obviamente eu entregava muito valor nessa palestra, eles saíam dali 100% prontos para conquistar o seu primeiro emprego, mas muitos deles tinham tino e falavam bem assim, mas eu também quero me aperfeiçoar. E assim eu vendia o curso de informática para eles, ou profissionalizante de secretariado, auxiliar administrativo, enfim, qualquer curso ali. 80% dos jovens pegavam a palestra, absorviam e iam embora, 20% ali acabava achando que podia dar um passo a mais e virava aluno da escola. Então esse projeto inicialmente foi bancado pela iniciativa privada. Anos depois, já fazendo parte de um grupo de voluntários de um movimento chamado Desperte,
eu conheci o coordenador geral, né, o diretor, na verdade, da unidade CUFA, na Santa Luzia, né? Uma associação que está lá numa área, assim, extremamente carente, né? Não tem ruas decentes para andar, as casas são todas bem humildes, e eu vi ali que tinham muitos jovens naquela associação e naquela região, e me deu aquele estalo. Eu falei, eu posso sim fazer alguma coisa por essas pessoas. Então eu criei o Jovem Profissional, isso foi em 2023, e lá eu reuni 20 jovens nessa associação, e durante alguns sábados eu ia lá e ministrava esse treinamento, que era para criar neles a mentalidade empreendedora, para eles aprenderem a se posicionar frente ao mercado, para resgatar a autoestima deles, para que eles entendessem que a criminalidade não é o único caminho do sucesso, que existe sim muitas pessoas que têm sucesso através do empreendedorismo, através da venda. E é claro que para dar o primeiro passo, eu ensinava a eles tudo aquilo que tinha no projeto Jovem Profissional, que é como fazer um currículo, como tirar uma boa foto de currículo, uma foto profissional, como que eles devem se posicionar frente ao mercado, como passar por uma entrevista, como buscar o seu emprego, né? Eu costumo ter uma aula onde eu sou muito específico e eu falo, se você gosta de motos, vai buscar emprego em lojas de moto. Se você gosta de carros, vai buscar emprego em concessionárias. Se você gosta de moda para as meninas, vai buscar emprego numa loja de roupas ou sapatos. Enfim, essa é uma técnica que eu ministro, e dentro dessa técnica eu tenho uma técnica de apresentação de currículo que ela é praticamente infalível, né? Até um exemplo prático disso é um menino que eu vou mandar o vídeo para você aqui, ou que você pode pesquisar no meu Instagram, e esse menino ele foi um dos primeiros a conquistar o seu emprego. Durante a nossa aula que eu falei, olha, você tem que buscar um emprego focando no que você gosta. Então, eu chamei ele e falei, e aí, fala o que você gosta? Eu perguntei para todos, né? E na hora dele ele falou, eu gosto de comer. Todo mundo deu risada, obviamente. E ele, né, um adolescente meio rebelde até no início, eu não gosto de nada, eu só gosto de comer. Eu falei, ótimo, então você vai buscar emprego num restaurante, em algo que tem a ver com comida. E aí ele, tá bom, ele concordou. E essa é uma tarefa desse projeto, tá? Depois do currículo pago, eu peço para que eles cheguem nesse local, então, e falem a seguinte frase. Olha, eu sou uma pessoa, nesse caso, né, que gosto muito de comer, eu quero ter experiência na área gastronômica e eu quero trabalhar aqui no seu restaurante ou na sua lancheria. Está aqui o meu currículo, eu não tenho qualificação profissional, eu não tenho experiência, mas tenho vontade de aprender. E eu estou disposto a trabalhar para você aqui, apenas recebendo alimentação e transporte, e se você não gostar do meu trabalho, eu vou embora sem custo nenhum para você, tá? Então eu peço para que eles façam isso nas empresas, para que eles conquistem pelo menos a experiência prática para ter no currículo um primeiro emprego, né? E é óbvio que se você, como empresário, se você se coloca no perfil de empresário, você vê um jovem falando isso na tua empresa, você fala, meu, esse guri tem realmente a iniciativa de vir buscar o que ele quer. Então você coloca para dentro. Por isso eu tive um grande resultado nesse projeto todas as vezes que eu executei. Se eu não me engano, inicialmente de 20 alunos, 7 conquistaram o primeiro emprego nessa época. Eu vou levantar esse dado exato com o diretor. Mas enfim, muitos conquistaram o seu primeiro emprego. Alguns se mantiveram, outros não, obviamente. Mas esse menino especial me encontrou 2 anos depois, no ano de 2025, e tem um vídeo registrando esse momento onde ele fala, olha, eu sou o rapaz do Jovem Profissional. Por coincidência, eu tinha um vídeo dele lá em 2023 e esse vídeo mostrava ele conquistando o primeiro emprego na lancheria e depois ele trabalhando, se eu não me engano, na Fundação Bradesco, agora como estagiário e tudo mais, e com um aspecto já de uma pessoa de sucesso. Então o intuito desse projeto é isso, é abrir uma segunda porta para as pessoas que estão na periferia, para aqueles jovens que estão sem perspectivas, mostrar que sim, existe um mercado, que sim, dá para você ser feliz, ser independente, ter dignidade, sem o risco da criminalidade e sem o desespero, né? Porque quem se desespera é quem não tem visão dos próximos passos. Quem sabe para onde está indo, normalmente tem a serenidade de estar fazendo algo certo.
Mas se eles não sabem o que fazer, se eles não sabem como fazer um currículo, como que eu vou chegar numa loja para eu apresentar esse currículo? Como que eu vou me vestir se eu tô com esse currículo, para apresentar esse currículo? Como se me falarem sim, o que eu faço a partir daí? Então, tudo isso eu dou segurança, porque a informação ela traz a segurança. E a segurança cria convicção. E a convicção gera independência, porque traz resultados. Então, esse é o projeto Jovem Profissional, o projeto Meu Primeiro Emprego. Eu não tenho apego a nomes, eu não tenho apego a metodologias, eu não tenho apego a nada que seja calçado na vaidade. O que precisar mudar nesse projeto, nós mudaremos. O meu objetivo é que essa minha mensagem chegue às pessoas que precisam conquistar sua independência, que eu consiga transpor esse resultado para essas pessoas, porque se eu conseguir mudar uma vida em cada palestra, se eu conseguir tirar um jovem que estava pensando em ir para a criminalidade, desse pensamento, se eu conseguir gerar independência e trazer um salário para uma família que seja, eu sei que o meu propósito de vida foi realizado. Por isso que eu quero, assim, executar esse projeto da forma mais abrangente possível, tá? Pensamos em fazer esse projeto calçado nos princípios da assistência social, de repente utilizar os cadastros do CRAS para que a gente possa ter acesso a essas pessoas que estão precisando trabalhar, né? Talvez utilizar auditórios, quadras, enfim, conversar com a administração de determinados setores. O objetivo geral eu quero que sejam pessoas jovens, obrigatoriamente eu quero que sejam pessoas jovens, que esse é o mercado que está mais precisando de ajuda e é o que vai gerar grande resultado e transformação na sociedade. E segundo, é preciso que sejam pessoas da periferia, pessoas que têm ausência de referência de sucesso no próximo a elas. E pelo contrário, a referência de sucesso que elas têm normalmente são alçadas na criminalidade, né? Então a pessoa vê o trabalhador lá se ferrando pra caramba o mês todo e ganhando pouco, e vê o bandidinho lá, o traficante, o assaltante, em poucos meses andando de moto, andando de carro, sendo que em vendas isso é muito possível. Dependendo do produto que você pega, você faz 2 vendas, 3 vendas, você já tem dinheiro suficiente para comprar a sua motinha, porque a gente é muito bem comissionado. Então, eu quero trazer isso à tona, mostrar isso para essas pessoas, e por isso tem que ser jovens, tem que ser de periferia. Tá? Tem que ser pessoas que estão numa região de vulnerabilidade social, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente precisa, tá? A minha ideia seria, inclusive, fazer no entorno de Brasília, que eu sinto muita necessidade, mas no DF mesmo tem muitas associações e periferias e pessoas que precisam dessa nossa solução. E se não formos nós que tomarmos a atitude de dar o primeiro passo, ninguém fará isso. E eu tenho um relato pessoal da minha história, porque, como eu falei, vim de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, e sim, eu morava num bairro pobre, não era uma favela, né? Graças a Deus não era uma favela, mas era uma coab, como dizem, né? Lá no sul a gente chama assim, coab. Eram várias casinhas idênticas, né? Alguns até mudavam as casinhas, hoje já mudaram muito, mas na época eram várias casinhas de coab, né? Que eram uma assistência de habitação, e lá existiam os centros comunitários. E nesses centros comunitários tinham voluntários que iam dar treinamentos e aulas sendo bancados pela prefeitura na época, né? Então era um espaço também bancado pela prefeitura, e isso me motivou porque nesses centros comunitários eu fiz teatro com um grupo chamado Menestrel Fazedor. Meu professor Márcio, até hoje eu tenho uma admiração por ele, assim, porque me ajudou muito na oratória, na presença de palco, em tudo. Eu fiz karatê com o falecido Sansei Lauri, onde me ensinou respeitar as pessoas, me ensinou disciplina, me ensinou a ter força, a ter garra, enfim, me deu bases, me ensinou comunicação social, onde eu aprendi a escrever. A gente fez até um jornalzinho na época, né, junto com os alunos. Tiveram vários professores nessa época. Então são diversos. Se eu for falar todos os cursos que eu fiz dentro do centro comunitário, tinha pintura, tinha capoeira, e você ia lá e se inscrevia e era gratuito para a comunidade. Então eu fui ajudado, eu tive
pessoas que foram presentes no início da minha vida, principalmente da minha vida profissional, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Eu não sou uma pessoa rica, eu não sou milionário, mas eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa digna, independente, eu tenho uma boa casa, eu moro bem, eu moro num bairro bom, eu como o que eu quero, quando eu quero, eu viajo para visitar minha família quando eu quero, eu tenho um bom carro, então eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ter essa dignidade, tá? Se, claro, algumas pessoas despontarem lá e fizerem grandes negócios, ótimo, né? Bom, mas eu quero que eles tenham aí pelo menos a possibilidade de viver bem, viver feliz, viver tranquilo, ter ali o seu dia a dia de uma feliz. Não tem outra palavra para isso. É levar dignidade, liberdade e com esses dois elementos gerar felicidade e alegria e poder ser produtivo, poder ser útil no meio. Muitas vezes essas pessoas elas não estão conseguindo um emprego, não estão conseguindo se virar, vamos dizer assim, porque elas não conseguiram encontrar sua utilidade no meio. E se a gente for falar sobre o princípio da utilidade, a gente também vai entrar nas questões de causas de saúde mental. Quando a pessoa não se sente útil, quando a pessoa sente que não está fazendo o que ela quer, quando ela não consegue ver que ela está contribuindo com o mundo, com o meio que ela vive, ou até mesmo com a família dela de alguma forma, isso pode gerar outros problemas, que daí a gente já entra numa outra esfera que pode sim fazer parte desse projeto, que é a questão da saúde mental, que hoje está virando uma epidemia, que antigamente se dizia que era doença de rico, hoje em dia a periferia está sob remédios controlados, está sob, enfim, está sob o desespero, porque eu sinto que se não fizermos nada, ninguém fará. Então conto com a contribuição de vocês, conto com todo o apoio, tá? Aqui, com relação à execução desse projeto, fiquem tranquilos, tá? Eu tenho currículo, eu tenho capacidade técnica, eu tenho vivência, eu tenho a teoria e prática para trazer resultado para eles. E eu tenho gás, eu tenho energia, porque realmente eu estou colocando em prática algo que eu acredito e algo que eu tenho como propósito de vida. Então, vocês têm aqui a faca e o queijo para fazer a contribuição e deixar uma marca, um legado nessa geração. E principalmente nas pessoas que vão estar dispostas aí a participar e a colocar em prática tudo isso que a gente vai difundir a partir de agora. Então, conto contigo, tá? Espero que você entenda a dimensão disso tudo e procura aqui nesse canal, tá? Os vídeos, projeto estrutural, vai estar aqui já o vídeo do projeto que já aconteceu e também vai estar aqui nesse canal o depoimento, né, desse aluno do projeto Jovem Profissional, que também foi uma transformação de vida que foi real. Então não estamos aqui falando de utopia e de sonhos, estamos falando de dar continuidade em algo que já aconteceu e agora sim com uma estrutura bem mais robusta, né, com pessoas muito inteligentes e capazes que vão se unir com um foco e um propósito, que é contribuir com o meio. Deixar o mundo um pouquinho melhor, né, do que a gente pegou quando a gente chegou. Então esse é o propósito. Avante dispostos!